dimensioná-las, tá ok? Vamos aprender, então, a como dimensionar o meu DTM, a minha bitola do meu cabo e, na sequência, mais adiante, a corrente nominal do meu DR, tá ok? Aquela velha, então, formulinha nossa, né, conhecida de outras aulas, para encontrar o valor de corrente, basta eu, né, dividir o valor da potência pela tensão. Regrinha básica, aqui, ó, circuito de 7.500 watts a 220 volts, eu vou ter 34,1 amperes. Circuito de 7.500 watts a 127 volts, eu vou ter 59,05 amperes. Essas características de correntes são do nosso chuveiro, tá? Hoje os chuveiros estão dramaticamente sendo vendidos com potências de 7.500 watts. Eles estão aumentando a potência do chuveiro devagarzinho e nós, consequentemente, vamos pagando mais, ok? Então, atentem-se na hora de comprar o chuveiro de vocês, se você não está substituindo o seu chuveiro de 5.500 lá por um de 7.500, tá? Ele vai aquecer mais, vai ser mais gostoso o seu banho? Vai. Porém, você vai pagar um pouco mais na sua conta de energia. Tá ok? Para que, então, que calculamos a corrente do nosso circuito? Para nós dimensionarmos disjuntor e seção adequada do meu condutor. Olha aí que lindo este desenho. Este desenho nada mais é do que uma representação igual, confesso que um pouco inferior do que os meus desenhos, tá? Os meus desenhos, confesso que estão muito melhores que esses, mas está aí o circuito desenhado da melhor forma distribuída pelo eletricista aqui em questão. Tá ok? Observe que é a mesma planta. Ele teve essa ideia genial igual a minha aqui, ó, de fazer alimentação. Ele colocou o painel para o lado de trás da porta da entrada principal. Alguns circuitos ele levou subterrâneo, um deles lá na área de serviço. Eu não faria um tipo de serviço desse, mas ok, ele optou, o projeto é dele, ele faz o que ele bem entender. Tá visível para vocês aí, então, o mapinha, o desenho, o diagrama unifilar, e aqui ele consegue identificar os agrupamentos dos circuitos, 2, 3 aqui do circuito 8, aí eu tenho mais um aqui do circuito 8, mais 3 e tudo mais. Passamos aí bom tempo ontem calculando o agrupamento, e aqui ele vai dar o passo a passo de como a gente fazer e dar início ao dimensionamento. Como observamos no circuito 3, está lá na tabelinha azul, como exemplo, temos um agrupamento de 3 circuitos, 1, 3 e 4. Então, o agrupamento do circuito 3 é 3. Anteriormente calculado, temos a corrente de 7,1 ampere. Bate essas informações aí ou não? Tabelinha azul, circuito 3, vai dar uma corrente de 7,1. Deixa eu ver se eu tenho a tabelinha aqui para frente. Não tem. Tem aí, acharam? Como é que eu projeto a tabela? Alguém me ouve? Sim, senhor. Vocês me abandonam, é o 3? falando. Projeto 3. Sim, professor, 7,1. 7,1. A corrente 7,1. Guia de eletricista. Professor, cheguei atrasado, desculpa aí, viu? Tá perdoado, que isso se repita. Página 35. Vou projetar. É porque, às vezes, é mais complicado eu projetar do que vocês rapidamente folharem. É que vocês não imprimem, né? Aqui. Eu imprimi sim, professor. E aqui o circuito 3
Mas é TU, né? É TUI. Não, circuito 3 é TUGS. É tudo. É tudo. Para quem imprimir o PDF, está na página 35. É a última tabela. É F35, TUG. É a tabela mais cheia. Olha ela aí. Como observado, então, deixa eu ver se eu tenho ponteiros aqui para esta opção. Vamos ver. Tem uma mãozinha maior aqui, ó. O que ele diz lá é o quê? Circuito 3, olha lá, circuito número 3. Ele deu um agrupamento de 3, ou seja, passava ele e mais 2 condutores de 2 circuitos. Desculpa, não 2 condutores, e sim 2 circuitos passavam pelo mesmo eletroduto. A maior quantidade de circuitos que passavam por ele com ele eram 2, então, somando com ele o agrupamento 3. A seção do condutor ainda nós não dimensionamos, vamos descobrir agora, e eu conseguia matematicamente descobrir o valor da corrente, ok? Formulinha UP. Corrente igual a potência sobre tensão. Então, eu já calculei, 7,1 de corrente no meu circuito 3. Isso aqui, matematicamente, eu encontrei. E esse aqui, graficamente, eu encontrei. Ok? Para esses dois dados, como foram encontrados? Sim. Ok, senhor. Agora aí eu vou... Pois não. Os 900 dividido por 127, né? Isso, que deu 7,1 de corrente do meu circuito. Agora eu vou voltar aqui, projetar novamente o slide, que aqui está compartilhado, ocultar. Apareceu aí? Ou Ainda tela não. preta? Tela preta? Tela preta por enquanto. Rapaz. Apareceu. Muito bem. Então, ó, agrupamento 3, corrente de 7,1 ampere. Assim, aplicando a tabela, devemos utilizar cabo 1,5. Qual tabela, professor? Esta tabela aqui, que está aí na apostila de vocês. Essa tabela, ela é sugerida pela NBR 5410, tá? E ela diz, então, vamos lá, número de circuitos agrupados. Eu não identifiquei lá que é 3, o número do agrupamento? Identifiquei, tá? Brinca lá fora, filho. Você vai estar estudando. Corrente 7,1. Qual que é o disjuntor acima tabelado? Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela. Bitola do cabo. Ui, rapaz, eu não coloquei a tabela. Mas a tabela, eu vou dizer a página para vocês e vocês consultam aí rapidamente quais os valores de disjuntor temos disponível para instalações elétricas. Estou chegando. Tá aí, ó, página 23. Eu vou inserir essa tabela no slide. Só um momento. Print screen. Print screen. Paint. Ctrl V. Recortar. Point. Slide. Desce. Sobe. Essa curva dos disjuntores aqui, professor? Não é corrente, Curva não. Dá para cima um pouco. corrente ali de ruptura de disjuntores, professor? Peraí que eu vou projetar ela aí agora. Tripular? Corrente de ruptura, isso aí mesmo. Ó. Uau. Aí, ó, olha a tabelinha aí. Página 23, tá? São as correntes disponíveis para os disjuntores. Corrente, isso aqui de fábrica, tá bom? Não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 amperes. Eu tenho valores já pré-fixados. Tenho o disjuntor de 2 amperes, o de 6, o de 10,
16, 20, 25, 32, 50, 63, 80 e 100 ampere para os monopolares. A mesma coisa para os bipolares e acrescento de 125 ampere para os tripolares. Qual que é esse valor que está estabelecido aqui, então? Corrente de ruptura ou corrente de desarme. Num caso de um circuito que tem uma corrente de 7,1 amperes circulando normalmente, diariamente, intensamente nesse circuito, qual é o disjuntor que eu colocaria para proteger esse meu circuito? De 10. 10 amperes. De 10 amperes. Se eu colocar o de 6, ele vai desarmar. Ele não vai parar ligado. Doutor, Ok? se fosse de 12 amperes, e aí? De 11? 12 está muito acima. Não tem de 11, né? Não, então, eu colocaria o de 16. Ah, se fosse 11 amperes a corrente do circuito. Isso. Aí você colocaria o de 16, tá? Tanto mi, mono, bi e tripolar, ok? Sempre você vai escolher o próximo acima. Se deu 15, quem que você vai pôr? 16, tá? Se deu 18, você vai pôr quem? De 20. E assim Sabe por quê, sucessivamente. professor? Por quê? Numa lojinha ali, ela tem uma tomada lá, que ele, numa salinha, sabe? Tem uma tomada que eles usam uma impressora de toner, um computador, não, são 2 computadores e mais um negocinho lá, não sei se é uma maquininha pequena lá. Quando ele liga a impressora, desliga tudo, aí cai o disjuntor. Eu posso dar trocar no disjuntor ou tem que trocar a fiação também? Acho. Você tem que ver a fiação que você tem lá, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Essa aqui é a capacidade, não é. Número de condutores. Não tem. Cada fabricante tem a sua tabela específica de capacidade de condutibilidade do condutor, tá? Você tem que consultar lá. Primeiro você vê lá. Eu não lembro de ver cabeça. a potência, né? De todos os equipamentos e achar a corrente. Isso. O que eu aconselho para você? Mede a corrente. Se tem um alicate e um perímetro, Não tinha nada. você vai ter que descobrir a potência, então, de todos os equipamentos. Vale ressaltar que a impressora possui dentro dela uma resistência, tá? Então, ela consome um pouco de energia no momento em que ela vai fazer a impressão, tá? Então, vale ressaltar que ela está subindo ali a resistência, a corrente, um valor acima da capacidade de suportabilidade ou da corrente de ruptura do circuito, do disjuntor, tá? Quanto que é o disjuntor que está lá? Não cheguei a verificar, professor. Vou pesquisar aqui rapidamente. Espera lá. Vou entrar aqui no Google. E vou pesquisar aqui, ó. Tabela de capacidade de corrente de cabos elétricos. Tem aqui, que geralmente a primeira é de mais confiança. 1,5 até 15 amperes. 15,5. 1,5? Então, cara. Fio de 1,5. O meu tá até Bitola, né, 20, de 1,5. cara. Até 15, não, acho que essa eu coloquei atualizada, não sei também, professor, mas Deixa eu pegar outra acima aqui, disso ó. aí, acima disso aí, até Aí. 10, né? 1,5, 23, 20, ó. 15 eu acho que é pouco, hein? Será que é pouco? Deixa eu achar aqui. 2,5. Aqui, ó, achei, ó. Que está pré-estabelecida na BNBR 5410. Quer ver? Vou abrir aqui, tirar um print e projetar para vocês. Se o meu computador me ajudar com a velocidade. Deixa eu copiar essa imagem aqui direto. Aí a moça ligou vai. para um eletricista qualquer, o cara falou que é só trocar o disjuntor, colocar um maior, mas aí eu falei para ela, se tá desarmando é porque ele tá fazendo a função dele, né? Exatamente.
Ó, vou colocar essa tabelinha para vocês. Aí o cara falou, vai dar muito trabalho, você tem que trocar toda a fiação, não sei o quê, é só trocar o disjuntor aí. Vai dar muito trabalho. Taca fogo na loja que é Seria mais mais fácil. viável nesse caso ele colocar uma TUI? Não, ali, como é tomada de Eu uso pensei geral, o seguinte, ontem a gente teve a aula de curva de disjuntor e geralmente cai padrão quando liga, só quando liga, algumas vezes, a impressora. Talvez se mudar a curva para ele ter um maior tempo de pico, não resolveria? pode ser, mas você tem que descobrir qual que é a corrente que está circulando aqui. Às vezes está um valor muito mais superior, que se você mudar só a curva do disjuntor, talvez não solucione o problema da pessoa. Ó, coloquei aqui uma tabelinha. Deixa eu dar um salvar aqui. Ô, professor, deixa eu só atrapalhar você um pouquinho. Eu dei uma caída aqui porque meu celular descarregou. Machucou, e aquele cara? celular de doce, ele demora um tempo para voltar, para ligar de novo. Aí eu fiquei um tempinho ausente. Ok, mas você caiu, machucou? Tá tudo bem? Não, brincadeira, tô te pilhando só. Ó, desculpa aí. Olha aí a tabelinha. Condutor de 1,5, tá? Como eu tenho ali o circuito bifásico, trifásico, aí tenho aqui, o que é B1, B2? O que vem a ser esse B1, B2 ou C? Bom, vai estar muito próximo os valores de corrente aqui, tá vendo? Ó? Tá entre torno de 23, 20 o mínimo e 24 o máximo. Vamos considerar um valor mediano aí de 22. Por quê? Porque depende quantos condutor passa junto com ele no mesmo eletroduto, quantos estão carregados, quantos não estão. Categoria B1 é se ele está, por exemplo, dentro da alvenaria, se ele está em eletroduto exposto, se ele está dentro de eletrocalha, tudo isso interfere, tá bom? Mas vamos considerar um valor mediano aí de 22, tá? Cabo 1,5, 22 ampere que ele suporta de corrente. Você tem que descobrir lá se o disjuntor que está desarmando, se for de 10, você consegue subir até um disjuntor de 22, se for um cabo de 1,5, tá? Tá acompanhando E comigo geralmente aqui, ó? está escrito, professor, no cabo aí? Ó. Na capa dele você consegue ler. Você consegue ler na capa dele lá. Tem que ter marcado, tá? Agora, se está circulando, por exemplo, uma corrente de, sei lá, 40 amperes, que eu acho pouco provável, você vai ter que achar aqui na tabela, ó, um condutor pelo menos de 6 milímetros. Tá vendo? O de 4 milímetros vai estar muito em cima, tá vendo? O valor mediano, ó, vai estar muito em cima. Então, você vai ter que ter pelo menos um condutor de 6 amperes, de 6 milímetros. Condutor de 8 milímetros? Eu nunca tive contato. Não. Não, Tá né? aqui os que existem, ó. Meio, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240. Esse aqui eu já tive a oportunidade de ver. Agora, 300, 400, 500 eu nunca vi. Tá? Então, se você me... postou lá aquele bastão. O bastão? É, aqueles condutores que ele postou no grupo ontem, parece um bastão. Ele é habitual. Sim. Tem que ver ali quanto que ele tem de capa. Ali, com certeza, está acima do 240, beirando 300 ou 400. Tá? Não sei, só de visualizar aquela foto, o que vem a ser a bitola daqueles condutores. Tá? Mas até o 240 a gente usa. Aqui, por exemplo, na ITEC, eu fui lá no padrão de medição, lá sai o cabo 240 lá no padrão de medição. E ele Então, a gente já não pode considerar que ele seria flexível, né, numa bitola dessa. Ele é rígido.
Ele é considerado flexível, só que ele não é muito flexível, entendeu? Ele Imagino. tem uma certa rigidez por conta da própria espessura ali, do volume de tentos que ele tem. Tá ok? Então, ó, se esse disjuntor está desarmando, você tem que descobrir a corrente e através dessa tabela aí, ó, você vai ter que verificar qual que é o melhor cabo que ele deve ter, pelo menos na rede. Se ele tem um cabo que está com uma certa folga na suportabilidade de corrente, aí você troca, de fato, só o disjuntor. Tá? O Agora, difícil é descobrir a potência, né, desses equipamentos aí. tá tudo marcado neles. Ah, Impressora, você consegue saber? O que mais você falou que tem? Computador? tem um estabilizador, dois computadores, né, conjunto com 2 monitor. Cara, a melhor forma é você adquirir um alicate perímetro de alguém emprestado aí. Vai lá, mede lá no painel o disjuntor que está desarmando, vai lá na saída dele, pede para ligar os equipamentos e fazer uma impressão. Aí você vai conseguir medir lá o valor da corrente do circuito. Aí abre o circuito, né, professor? Ah, não, alicate é só no... Não precisa abrir o circuito. O alicate amperímetro, ele faz a medição sem você interromper o circuito. Sim. Tá? Aí você vê o valor de corrente que está circulando lá e veja o cabo que está mais compatível com a capacidade de corrente. Eu só vou esclarecer uma dúvida aqui, ó, que eu vou, para que não fique vagamente na nossa cabeça o que vem a ser, para os condutores referentes. Eu quero saber o que é essa legenda que está aí, ó, de B2, B3. É o tipo de onde você vai passar o eletroduto. O B2 é o embutido em alvenaria. Então, sem querer, eu falei a sequência certa? Ou não? O chute foi. Deixa eu ver. Eu sei que tem a ver com a alvenaria que ele está... Peraí. Deixa eu abrir aqui. Eu falei o quê? B2 é alvenaria... Não, eu falei errado. B2 é a que está embutida na parede? É. A B1 é exposta? Não estou lembrado, professor. Então, meu jovem, você vai ter que pegar esse trecho da tabela aqui, ó, que é o que residencialmente vale para nós. 105410. Tem lá, só que ela é gigantesca. Se eu for procurar lá, eu vou gastar um tempo gigantesco. Acho que você colocou aí, professor. Isso, a B1 é embutida em parede mesmo. A B1? Isso. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto, aparente de seção sobre a parede ou espaço da mesma, aqui na NBR. E a B2? B2, cabo multipolar em eletroduto, aparente seção circular sobre parede ou espaçado da mesma. Tá aqui. Meio confuso. Tem alguma representação gráfica aí ou não? Só fala Tem, texto mesmo? Geralmente ele tem um desenho. Sim, professor. Tem o desenho. Quer Tá que eu projete? embutido na Alguém parede. projeta aí. Alguém projeta aí, eu vou parar a minha apresentação. Alguém projeta, se alguém conseguir aí, por favor. Aí já esclarece a dúvida de todo mundo. Tem alguém que abriu ele no computador aí? Sim, só um minuto, professor. Apresenta para nós aí. Se apresentar no Word, aparece aí para todo mundo, né, professor? Mas tem que apresentar aí no cantinho da tela aí. Tá. Apresentar agora, tá escrito. Aí você seleciona uma janela Word. Tá. Dá para apresentar também uma guia da internet. Ah, tá. Não, mas aqui acho que já vai dar para ver bem. Peraí. Apresentar agora.
Professor, acho que é o B1, acho que é o alvenaria mesmo. Onde? Apareceu? Não Tá tá apresentando, carregando? ó. Aí, agora Sim, apareceu. Aqui pra mim, sim. apareceu. Tá meio pequeno para mim Não aqui. teria como dar o zoom também, que aqui eu não tô conseguindo. É que o Tá, B1 e o peraí. B2 é igual, é isso? Segura o Ctrl aí, Não. segura o Ctrl, roda a bolinha do mouse. Aqui Tem eu, né? maisinho ali, Valéria, no canto direito. Peraí, gente. No canto direito, É inferior ali, ó, 96%. Clica ali no maisinho. Diferença, professor, se eu não me engano, Direita no cantinho embaixo. deixa eu colocar a tela cheia. Tá. Condutor isolados ou cabo unipolar. É quando o cabo é PP, né? Isso. Na tabela 36 da NBR, ela é dividida por A1, A2. Agora eu consegui identificar aqui. O que Deu vai pra- interessar, então, de fato, para nós é a tabela B1. Porque dificilmente a gente coloca cabo PP numa instalação embutida. É um cabo mais caro e não tem toda essa necessidade, tá? O que está representado aí na B1 é cabo unipolar, ou seja, é o cabo singelo que a gente chama, que é só um único cabo sem o agrupamento, igual aqueles cabos de extensão que a gente usa, por exemplo, que também é conhecido como cabo PP, tá? Então, o que vai interessar para a gente é a lacuna aí da B1. Então, Val, por favor, se você puder parar a apresentação, eu apresento de novo o meu slide. Foi. Apresentar uma janela. Isso aqui, slide. Mas deu para ver, professor? Deu para ver, sim. Então, ó, o que vai interessar para a gente tem que matar a cobra e tem que mostrar o pau também, tá? Para não ficar aquela dúvida, é assim porque eu sei que é assim. Então, tá lá na norma. O que a gente vai levar em consideração para dimensionar os condutores é essa tabela aqui. Essa tabela representa eletroduto embutido na parede, tá? Podendo ser representado pelo o conduíte, e lá dentro os cabos singelos, ou os cabos unipolares. Essa outra tabela aqui, que é a B2, é para eletroduto embutido, porém com o cabo PP, que ele possui aquela capa de borracha unindo os dois cabos, ok? Quando você tem, então, essas duas situações, você consulta a tabela específica. No caso, se o circuito dele lá for cabo 1,5 e ele tiver 2 ou 3 condutores, se for um circuito bifásico, ele vai ter 2, fase neutro, pode ser um mono ou bi, tá? Já se for um circuito trifásico, ele vai considerar essa de 3 condutores carregados. Ali, com certeza, não deve ser uma rede trifásica, a capacidade de corrente do cabo 1,5 é de 23 amperes. Na Okay? NBR É um valor bom. Diferente. Oi? Na NBR está com valor diferente. Essa tabela da NBR. Essa tabela eu peguei da NBR. Eu estou vendo que ela está 17,5. 17,5? Não é o de cima, não? Você não pegou cabo 1 milímetro? Não, de 1,5. Ó, vou mandar o link para vocês, ó. O link não, a tabela. NBR 5410. A gente vai sair para almoçar e... Ô, professor. Mas eu também não... Oi. Professor. Tá com o áudio mutado aí, professor. Pois não, agora, desculpa aí, eu bati aqui, eu desliguei o microfone sem querer. Pois não.
Ô, professor, eu estou com uma dúvida aqui. Nós, agora há pouco estava falando do dimensionamento de disjuntor. Sei que a gente já está na casa. Tá me ouvindo? Agora sim. Pode falar, Cristiano. Professor, fiquei perdido nessa parte aí, viu? Da outra tabela lá que você estava mostrando no slide. Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, é que eu tô aqui em Três Lagoas, tá bem ruim o sinal aqui. Tá só jantando. uma pergunta. Antes o senhor tava falando. Claro, com certeza. Numa churrascaria aqui real. É boa, Valéria? O professor, mas aqui o senhor falou antes do disjuntor, dimensionamento de disjuntores e tudo mais. Eu entendi que aquele cálculo não é boa, não? E eu queria saber assim, vamos supor, que no cálculo que eu tivesse feito um disjuntor para 10,1 ampere, é melhor o 16 ou eu fico com o de 10 mesmo, não tem jeito? Eu não consegui concluir ainda o dimensionamento, porque apareceu aquela dúvida no meio lá. Foi, dos cabos, isso, aí o senhor veio para cá, mas como o sinal aqui tá meio ruim, eu falei, vou dar uma perguntada antes. Tá, então, ó. Não, beleza, então, vai chegar lá então. O caso da loja ali, que está desarmando o circuito da impressora, tá ok? Você tem que descobrir a bitola do cabo, tá bom? E você tem que ver o cabo que você precisa, a corrente que você precisa. Você vai ter que medir a corrente, é a maneira mais fácil. Você encontrou a corrente, busca essa tabela B1 aqui, ó, 2 circuitos carregados, ou vai no PDF da NBR 5410. Essa tabela aqui é o que está na NBR. Se foi atualizada, talvez tenha mudado os valores aqui, ok? Encontra o cabo que atende um pouco mais da corrente que circula lá e instala esse cabo diferente, tá? Com a corrente um pouco maior, corrente de suportabilidade maior. Aí você vai dimensionar o disjuntor para esse cabo. Primeiro dimensiona o cabo e depois você dimensiona o disjuntor. Se você tem um disjuntor, vou trocar por um maior, e esse cabo aqui não aguenta, pega fogo no cabo e o disjuntor não desarma. Ok? Então busque saber primeiro se o cabo que está lá aguenta a corrente. Depois você dimensiona o disjuntor. Ok? Vou tentar concluir agora o dimensionamento do circuito, tá? Eu busquei essa tabela aqui para que vocês vejam as correntes de ruptura dos disjuntores disponíveis no mercado. Como deu uma corrente de 7.1, qual que é o que eu utilizarei? De 10. De 10. O de 6 vai parar ligado? Não. Não vai. O de 16 é mais que o dobro da corrente que vai circular, tá? Então, não é adequado, que eu posso até exigir demais do meu cabo. Então, o que eu irei utilizar para um circuito de 7.1 ampere é o disjuntor de 10, ok? Independente do cabo, por enquanto, eu vou escolher primeiro o disjuntor, tá bom? E aí, eu vou aplicar uma tabelinha, tá? Que está também lá na BNBR 5410. Eu tenho o disjuntor que eu vou usar, tá lá. O agrupamento eu sei que é 3, que eu vi lá, ó. Tá? Tá na tabelinha da página 23. Eu sei que o agrupamento é 3 e o disjuntor de 10 que eu vou ter que usar, porque deu 7.1 e lá na tabela eu tenho que usar o de 10. Eu vou jogar a leitura lá para a primeira linha da minha tabelinha e lá eu sei que eu devo usar cabo 1,5. Tá? Outro exemplo, circuito 12, deu 21.7 de corrente. Qual que é o disjuntor que eu utilizo para 21.7? 25. O disjuntor de 25. Então, voltamos lá. Disjuntor de 25. Lá também o agrupamento é 3. Agrupamento 3, eu vou olhar, então, nessa tabela. Disjuntor 5. Eu vou ler lá na primeira coluna quem que é o cabo que eu devo usar. Cabo 6 milímetros.
Vamos ver na tabelinha quanto aguenta o cabo de 6 milímetros até 54 amperes. Quanto que deu a minha corrente? Opa, não era 21,7? E ó, meu cabo está dimensionado ok, a corrente está próxima da que vai circular no meu disjuntor e a norma estabeleceu que eu devo usar cabo 6 milímetros. Alguém me chamou e eu não dei continuidade na pergunta. Alguém me chamou? Fui eu, professor. Pois não. Esses circuitos aí, esses três, o 1, 3 e o 4, eles são iluminação ou tomada? Eu preciso consultar a tabela da página 23. Deixa eu ver que está aberto aqui. O circuito 1, 2 e 3. Página, lá embaixo. 35. Ó, circuito 1 é iluminação. O 2, iluminação da área de serviço. O 1 é iluminação social. O 3 é TUG da sala, dormitório e hall. O 4 é TUG do banheiro e do dormitório. O 7, que é o que está no exemplo, é TUG da cozinha. E deu lá 9,4. Não é o outro número. Qual que era? Então, só que assim, professor, nesse caso aí, então... Circuito 12. Pois não. O cabo do circuito 1 deveria ser o de 1,5 e o 3 e 4 tem que ser o de 2,5. O do 3, vamos fazer o do 3? Quanto que deu a corrente do circuito 3? É o que está lá, o primeiro lá, 7,1. Quanto que deu o agrupamento? 3. Ah, tá. Não, professor, agora eu entendi. Agrupamento 3. Pois não. Só que aí ele está falando que a corrente deu 7,1 para o circuito 3, não é? Isso. Só que aí, no caso, tem que ser um cabo de 2,5, não é? Não, eu vou dimensionar o cabo primeiro... Não diz que tomada tem que ser no mínimo de 2,5? Calma lá. Cenas das próximas etapas. Tá ok? Tá ok. Ó, primeiro, eu encontro o disjuntor compatível com a minha corrente. No caso 7,1, o disjuntor compatível com a minha corrente 10. No caso 21,7, disjuntor compatível 25. Com o disjuntor já estabelecido e o agrupamento do circuito já encontrado, eu jogo na tabela, na coluna adequada, acho o valor na tabela do disjuntor, do agrupamento, e eu leio lá na primeira linha qual que é a bitola do meu condutor. Nesse caso, o circuito 3, 1,5 milímetro quadrado. O circuito 12 deu uma corrente de 21,7, o disjuntor adequado era o de 25 e o agrupamento é 3. Agrupamento 3 coincidiu de ser nessa mesma linha, o disjuntor é o de 25, eu preciso de cabo pelo menos 6 milímetros. Vamos fazer mais um exemplo da tabela da página 35. Vamos pegar um com outro agrupamento. Ó, o circuito 6. Pois não. Não. O cabo 6 milímetros é aquele em que o meu disjuntor consegue proteger. O meu disjuntor vai proteger um cabo até 6 milímetros. E a norma vai dizer para você que você tem que usar o cabo 6 milímetros. Porque se depois você aumenta uma carga naquele circuito, você tem até um pouquinho de cabo ainda sobrando para atender esse aumento de carga. Tá? O circuito meia dúzia. O circuito meia dúzia aí, ele tem uma corrente de 5,5. Vamos acrescentar um aqui, ó. O circuito número 6, a corrente dele é 5,5 e o agrupamento é 2. Agrupamento 2, eu vou ler nesta coluna aqui. O disjuntor de 5,5, qual que é o compatível? 6. 6.
Disjuntor Esse de monopolar aí, 6. senhor, é porque a tensão é 127, né? É, Circuito aí. isso. Só que aí já deu um pau aqui, ó. Puta merda, e agora? O que eu faço? Ele diz que até o 10 cabe 1,5. Só que se for o 6 aqui, é menos ainda, tá? Eu vou usar cabo pelo menos 1,5. Eu não vou usar cabo com uma bitola menor que 1,5 no meu circuito. Se está a menos o meu disjuntor, eu utilizo o próximo aqui, o primeiro acima. Da mesma forma, o critério que eu encontrei para dimensionar o disjuntor acima, tá? Então, ó, deu 6. Ah, mas na minha tabela não tem 6. Você vai considerar o primeiro aqui da tabela. Que cabo que ele pediu? Cabo 1,5. O que é o circuito 6? Do que se trata? Vamos lá ver. É TUG da Copa. Copa. Tá? Vamos pegar mais um, fazer o 10. Circuito 10. Corrente do circuito 10. 7,9. 0,9. Ponteiro, caneta. Circuito número 6. Circuito número 10. Corrente deu 7,9. E agrupamento? 2. 2. Qual que é o disjuntor para 7,9? É o de 10. O de 10. Tá? Monopolar, porque o circuito é 127 também. Então, o disjuntor de 10, agrupamento 2. Disjuntor de 10 no agrupamento 2. Qual que é o valor da bitola do cabo? 1,5. 1,5. Ok? E eu vou fazer isso para todos os circuitos. Mais um? Mais um. Vamos escolher lá, então, qual circuito. Pede um aí. O 12 tá bem interessante aqui, viu? O 12 já tá feito. 8. De tomada específica. Oi? O de tomada alta aí. Mais um de tudo. O 11? Pode ser o 11? Pode. O 11, 25,5 ampere. Agrupamento 1. Vamos lá. Circuito número 11. 25,5 ampere. Agrupamento 1. Qual que é o disjuntor que eu devo usar, então, para 25,5 ampere? 30. 32. Tá? 25,5 ampere. Vamos usar o disjuntor de 32. Ó, já vi que já vai dar BO. O disjuntor de 32 tem aqui no agrupamento 1? Não. Qual que é o mais próximo? 40. 40. Agrupamento 1, 40, cabo 6 milímetros. O que ele colocou lá? Vamos ver? A tabela já está dimensionada. Colocou cabo 4 milímetros na tabela. 4 milímetros aqui na tabela. Ele considerou o disjuntor de 30, tá? Ele considerou para baixo porque para cima era muito, tá? Quanto que vai dar a corrente desse circuito? 25,5. 25,5. Quanto que aguenta o cabo 6 milímetros? Vamos ver. Cabo 6 milímetros, ele é para 54 amperes, ó, tá vendo? Tá muito. E o 4 milímetros? 42 amperes. 42. Vai chegar... vai trabalhar com folga ainda, cabo 2,5 dava, se fosse ver. Tá? Ó, 31 amperes, tá dando 25,5, 28, se fosse trifásico. Mas ele estabeleceu o cabo 4 milímetros, 42 amperes. O de 6 também atenderia, tá? Só que você estaria com um cabo com uma bitola maior, sem necessidade, tá? Essa tabela aqui, a norma ainda não atualizou ela. Ninguém se atentou ainda a isso. Porque esses valores de corrente que estão aqui nessa tabela... Essa tabela tá na nossa apostila também, professor? Tá. Aqui, ó... Tá sim, tá bem
Tá bem do ladinho lá da planta que tá na página 29. Bem do lado ali. Beleza, Val, obrigado. Esse daqui era uma tabela quando se tinha somente os disjuntor NEMA, tá? Aí começou a entrar os disjuntor DIN, baseado na norma DIN, e veio alguns valores diferentes, né? Que era o disjuntor de... Cadê aquela tabelinha que a gente tem aqui, ó? O disjuntor de 6, de 10, de 16, de 32. Não tinha o de 32, tinha o de 30 do NEMA, tá? Então, na verdade, o que precisa acontecer? Eles precisam atualizar essa tabela aqui, porque está dando esse conflito de informação. Nesse Professor, caso aqui... lá naquela tabela, nessa tabelinha aqui, né, da corrente de ruptura ou de desarme de disjuntor, tem lá monopolar, bipolar e tripolar, certo? A gente está vendo mais aqui um monopolar, certo? Isso, foi porque alguma todos os circuitos ali por... Não, todos os circuitos que nós vimos até agora, 127 volts, ou estou enganado? Todos eram 127 volts, ó. Não, professor, o último o exemplo 11 nosso é aqui 220. 220. Isso, porque mas é o mesmo. 11 Não mesmo. tá no mesmo. Não mesmo, o bipolar e todos eles têm o mesmo valor. Eu teria que considerar a tabela do bipolar aqui, ó. Ah, tá. É só para partir dessa dúvida, porque os últimos dois, o 11 e o 12, são 220, né? Então eu fiquei meio na dúvida. Obrigada. Então, jovens, essa tabelinha aqui precisa passar por uma correção, tá? No caso aqui, ó, como que ela ficaria? Eu tenho o disjuntor de 6, de 10. Aí o de 15 lá teria que mudar para 16. Esse 15 seria 16, 20. Aí depois 32, 40, 50, 63, esse de 70. Depois do 63 tem mais algum? Se não me engano, acho que tem 70. 80 e o 100. Aí teria aqui, ó, 80 nesse meio aqui e depois o de 100. Quem falou comigo? Desculpa. Não, apenas falei 70. Tá ok? Essa tabela tinha que ser atualizada. Vai mudar alguma coisa aqui? Não, vai dar bem próximo do que já está aqui. Mas a gente tem que fazer uma outra coluna aqui nessa tabela para que a gente tenha lá o de 10, de 16, de 10, 16... É 16? Não. O de 10, o 16, o 20, 25 e 32. Lá está de 15, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, quando que a gente tem que ter o de 32. Tá? Então dá essa diferencinha aqui, porque essa norma, ela já é bem antiguinha, tá? Ela já está rodando aí já faz um bom tempo. Então, é nessa tabelinha aí que a gente vai encontrar o nosso cabo, tá? Espero que tenha conseguido passar essa forma de dimensionamento de cabo para vocês. É nessa tabelinha aqui, com o apoio dessa daqui, que a gente vai encontrar a bitola dos cabos. Ok? Mas e agora... aquela outra que o senhor falou, essa daí e aquela toda branca, que não tem... A próxima. Essa é de capacidade de condução dos cabos. Essa? Isso. A gente não vai ver essa. A gente não vai... Isso aqui pode mudar de fabricante para fabricante também. Tá? Entendi. Esses valores de corrente aqui. Isso aqui é a capacidade de transmissão de corrente do cabo. 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 6, 10, 16. Isso aqui é valor tabelado. Tá? Para nós, esse dimensionamento aqui, por enquanto... Não tem necessidade, tá? Mas olha o que diz, depois de tudo esse trajeto de indas e vindas, olha o que a norma nos diz. NBR 5410, eu não estou inventando nada, tá tudo dentro da norma, tá ok?
Ela diz que para circuitos de iluminação, seção mínima 1,5. Se por algum motivo lá eu dimensionei e deu um cabo, por exemplo, 1 milímetro, eu devo que obrigatoriamente utilizar cabo 1,5 para circuitos de iluminação. E para circuitos de tomada, eu devo ter no mínimo cabo 2,5. Portanto, se eu fiz toda aquela trajetória lá e deu, por exemplo, cabo para o circuito de tomada 1,5, eu vou desconsiderar esse valor que eu encontrei aqui, porque o próximo item fala que todas as tomadas têm que ser cabo pelo menos 2,5. Tá? Ou seja, vou mudar aquela tabela minha para todas, com exceção das TUIs, tá? No mínimo, cabo 1,5 para iluminação e cabo 2,5 para as TUGs, se obedecermos aquela limitação de potência de 1.270 VA para o circuito mono e 2.200 VA para o circuito bifásico. Por que se eu obedeci isso aqui sempre vai ser 2,5? Porque a corrente máxima limitou a 10 amperes, o disjuntor de 10 vai dar um cabo 1,5, mas eu devo considerar sempre o cabo 2,5 para o circuito de tomada. Então, não importa o que eu encontrei aqui, se for menos de 2,5 na tomada, eu devo obrigatoriamente adotar cabo 2,5 nos meus circuitos de TUG, tá? TUI é outra história, aí sim eu devo obedecer o disjuntor e o cabo correspondente indicado nessa tabelinha marrom e branca aí. Entenderam o que está no slide aí agora? Positivo. Por favor. Sim. Vamos de exemplo? Tá. Sim, sim. Professor. Sim, professor. Onde você achou 1,5 na tomada, você vai mudar para 2,5. Simples assim. Alguém me chama. Ô, professor, tipo assim, ó, vamos supor, a gente vai montar a nossa casa lá. A gente já, assim, não que a regra não esteja certa, mas se a gente for fazer exatamente como tá aí, esses 10 amperes aí, com um cabo de 1 milímetro, você já consegue suprir, né? Sim, só que a norma quer que você coloque cabo 2,5. Mas vamos supor, às vezes pode acontecer o quê? Que alguém vai instalar aquelas luminárias mais fortes, né? Por isso que eu acho que pede um cabo até mais grosso, porque vai instalar uma luminária mais forte e aí a pessoa, tipo, vou usar o de 1 milímetro mesmo, né? E aí acaba torrando o cabo por ser uma luminária de uma potência muito forte. Chega a ser ter uma TUI, né? Tem a ver. Porque como é uma TUG, por exemplo, por que ele pede cabo 2,5? Porque, de repente, esse cara pode ser um churrasqueiro suicida e colocar, por exemplo, uma churrasqueira elétrica lá. O cara não sabe, a norma não sabe o que esse cara vai ligar na tomada. Então, o que ela faz? Isso, exatamente. Por uma medida de segurança, vamos adotar cabo 2,5 no mínimo. Quanto que aguenta de corrente o cabo 2,5? 31 amperes. Já é um valor de corrente alto, já é um valor 3 vezes mais do que eu dimensionei a potência do meu circuito, que eu limitei em 10 amperes, lembra? Uhum. Então, ele já está colocando um cabo 3 vezes para suportar 2 vezes mais a corrente que circula com o que eu dimensionei. Tá? Então, ele está trabalhando com o que a gente chama na engenharia do fator cagaço. Tá? 1,5 dava. Mas vamos pôr 2,5, porque a gente não sabe o que esses loucos que moram nessa casa faz. Entendeu? Então vamos trabalhar com uma sobra para possíveis loucuras ligadas à rede elétrica. A verdade é essa. Isso, exatamente. 2,5. Porque senão, com certeza, o cara vai fazer tomada com um cabo 1,5 e vai querer ligar lá um acelerador de partícula na tomada da sala dele. Tá? Porque na verdade daria, né? Mas como a norma não sabe o que vai ser ligado, então exatamente. Vamos colocar no máximo aí. Vamos colocar um cabo que suporte uma corrente aí de 30 amperes, por exemplo. Pois não, alguém me chama.
Professor, por isso que o pessoal pede, assim, às vezes, fala usar o cabo de 4 milímetros em cozinha. Porque na cozinha Tomara, também é um assim, lugar, né, onde a corrente que vai circular é mais elevada, tá? Mais agora do que nunca, a gente tem equipamentos para cozinha, como as air fryer da vida, sei lá, as panelas elétricas aí de arroz, tudo isso é carga alta, tá? Na cozinha, a NBR não estabelece uma bitola mínima de cabo. Ela diz que se o seu circuito que você dimensionou deu menos de 2,5, você automaticamente adota cabo 2,5. Agora, se deu um cabo 6 milímetros, você vai adotar o cabo 6 milímetros. Só se for um valor abaixo de 2,5. Aí você destaca ali o seu dimensionamento em 2,5. Tá ok? E para iluminação... Se colocar o cabo 6 milímetros, pode ligar a churrasqueira então, né? Não pode. Churrasqueira estraga a carne. Esquece essa história de churrasqueira elétrica, velho. Esquece isso, tá? Isso daí é um insulto para vocês que moram mais perto do Mato Grosso aí. É Mato Grosso, né? Mato Grosso, É isso mesmo. Professor, a turma de presente para o senhor vai dar uma churrasqueira elétrica para o senhor quando terminar o curso. Eu faço ela voar de Leme até Andradina, num arremesso só. Mas eu agradeço vou a mandar presença. pra vocês aí, quem quer de presente. Dá um air fry para ele. Air fryer até menos ruim, vai, digamos assim. Até o final do curso na conversa. Pois não. Então os caras aí falaram que Nada, quando meti nós umas for morar coisas lá junto na lá massa. em Andradina, vai fazer um churrasco e postar no grupo a foto da churrasqueira elétrica. Faça isso. Vai ganhar um triplo X. Ô, professor. Pois não. Referente a essa bitola de fio. A bitola de fio. Tem distância também, por exemplo, a cada 30 metros pode ter uma perca, alguma coisa assim, você precisa estar subindo a bitola ou não? Tem. Independente. Existe sim. Só que são comprimentos e distâncias a ser percorridas aí acima de uns 200 metros é que vai começar a ser preocupante para o circuito. Só que aqui ele já superdimensionou o seu cabo. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso até uns 200 metros de distância que você adotar aí de alimento de circuito, tá? E convenhamos, né, que num circuito residencial, só se o cara for de uma mansão gigantesca para adotar um circuito aí de 200 metros de distância, tá? Mas existe sim, só se preocupe com isso quando for uma distância aí acima de 200 metros, tá? E, senhores, outra regrinha, então, só para a gente finalizar esse slide aqui, ó. Esta tabelinha que está aqui embaixo não está à toa. Quando eu dimensionei, então, o meu circuito de TUG com um cabo 10 milímetros, tá? O meu cabo de proteção, que seria qual cabo? Cabo terra. Ele também deve ser 10 milímetros. Se eu dimensionei um cabo com um circuito com cabo 16, o meu condutor de terra, 16 milímetros. Se eu dimensionei um circuito com um cabo 25 milímetros, aqui já passa a ser uma bitola diferente do condutor de terra, tá? Eu posso adotar valores menores do condutor de terra quando acima de 20... Acima de quanto? Espera que eu saí do slide. Acima de 25 milímetros dimensionados para o condutor de carga, tá?
eu já tenho aí a possibilidade de adotar cabos com bitolas menores. Então, basta a gente seguir essa tabelinha que estamos aí projetando para saber qual deve ser a bitola do meu cabo do aterramento. Olha, sejamos francos, quando que você vai ter um cabo 25 milímetros numa residência? Muito difícil, ok? A não ser que seja... O 16 aguenta até quanto de corrente? O 16 milímetros? Tá na tabelinha lá, ó. Deixa eu voltar a tabela. Tá projetando aí? Ainda não. Acho que é Aí. 100, né? 100 ampere, ó. Tá projetando aí a tabela? Projetou sim. Tá Beleza. projetando sim. Cabo 16 milímetros até 100 amperes. Senhores, cabo 6 milímetros atende com um pouquinho de folga o seu chuveiro. Vamos considerar o chuveiro 7.500 a 127 volts. Quanto que dá isso aqui? Vou calcular, que a gente já fez lá, né? Vou calcular rapidamente. 7.500 dividido por 127, 59 amperes. Já não atende, tem que ser o cabo 10 milímetros, tá? Que ele suporta até 75 amperes. Senhor, então, Bom? só resumindo aí, então, o que o senhor falou, ali, quando tá lá na tabelinha do cabo de carga e o cabo de proteção, o cabo de proteção é o terra, certo? Certo. Aqui ele está dizendo para você, quando você dimensiona o cabo de carga, qual deve ser o cabo de proteção. Ah, dimensionei o cabo de carga de 4 milímetros, de proteção deve ser 4 milímetros. Projetei o cabo de carga 95 milímetros, o meu terra tem que ser de pelo menos 50 milímetros. Perfeito. O neutro é igual a fase, né, professor? Oi? O neutro é sempre igual, que o neutro também é considerado um cabo de carga. Professor, Pois não, sou eu. volta na outra tabela, fazendo um favor. Essa? Não, dos milímetros do cabo. Isso. Isso. Vamos supor, se eu tenho ali 100 amperes e eu coloco um cabo de 95 milímetros, é muito, mas tem problema ou não? Não, só gastou dinheiro. Só gastei dinheiro. Mas eletricamente, não, não, né? não. Eletricamente, você está tranquilo. E cabe Financeiramente, Claro. você está falido. Professor, e se Sim. nesse exemplo dele, ele superdimensionou o disjuntor? Aí é B.O. A rede pode até ligar, porém ela não vai ter a proteção necessária, né? Exato. Vai aquecer. Vamos supor que a rede lá, ó, depende da corrente que vai estar circulando, ó. Por exemplo, ele dimensionou um cabo lá, um disjuntor de 25, um cabo 4 milímetros. Se ele colocar um disjuntor de 32 no cabo 4 milímetros, o que vai acontecer? Ele não está protegendo o cabo. Ele está sendo mais tolerante com a corrente do que ele deveria. Então, pode ser que esse cabo comece a sobreaquecer, pega fogo e o disjuntor, às vezes, não desarma. Superdimensionar disjuntor é problema. Superdimensionar cabo, talvez não seja.